Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos aqui em São Januário e o Luiz Melo, CEO da Vasco SAP, conversou com os jornalistas nesta quarta-feira e fala sobre vários temas e nós vamos trazer para você. Antes, peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, e dar o joinha para dar aquela força e também espalhar com seus amigos e habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Depois da vinheta, eu trago o Luiz Melo. Roda a vinheta! Olha aqui, não vamos perder tempo. Luiz Melo falou quase uma hora e eu quero que você aproveite bem essa entrevista dele. Vários temas, camisa número 10, Felipe Coutinho, Maracanã, São Januário, plano de sócio torcedor, quanto custa o Vasco, investimento, tá tudo nessa entrevista que a gente vai trazer. Mas antes, eu tenho que recomendar os trabalhos da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial. E você vai fazer contato com ela. Acompanhe nas redes sociais e também faça contato pelo 62 999 55 2392. O telefone está aí na tela para você. Com a palavra, Luiz Melo. Vamos lá, vamos por tópicos. Primeiro, sócio-torcedor. A gente analisou desde o ano passado a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tinha uma vertente do check-in. O Vasco tinha por histórico a questão do Black Friday, do desconto, e a gente aos poucos veio mudando esse contexto. Então a gente analisou bastante todos os jogos jogados, disputados no Rio de Janeiro, com a presença do sócio-torcedor. A gente fez uma análise histórica de como é que era, até chegar a esse novo modelo que a gente entendeu melhor. Então, voltando à questão da CBF. A CBF hoje, a FERJ já tinha isso, no bordeiro da FERJ ele já era diferente. A CBF colocou isso no RGC, que foi lançado depois, então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes. Antigamente a gente tinha uma ou outra análise de artigo por artigo, a gente não entrou, não aprofundou a discussão sobre esse tema. Quando a gente viu o que seria isso para o Campeonato Brasileiro, chegamos à conclusão que isso teria impacto, alguns milhões, a gente pode dizer, no nosso dia a dia. Como a gente já estava remodelando o nosso plano de sócio-torcedor, a gente resolveu incorporar isso, onde você vai ter duas linhas de receita. Eu vou ter hoje a linha da prioridade, do sócio-torcedor, que você vai ter você membro vai poder pagar um valor, e depois eu vou ter um valor de ingresso. A partir desse momento a gente consegue ter duas linhas de receitas diferentes. O que estava acontecendo no ano passado? Dependendo do jogo, a gente teve até esse ano, você tinha que, com uma mensalidade de plano de sócio-torcedor, era mais barata do que o valor do ingresso. Então, se eu vá jogar em casa 2 ou 3 vezes, ele, na verdade, ele pagava 1 e vinha 3 vezes a São Januário. Tanto é que, se a gente analisar alguns jogos, a quantidade de sócios-torcedores na social, nas bancadas, não era condizente, porque a pessoa fazia o check-in e não vinha. Ou repassava, ou aí a gente começou a criar um problema estrutural no nosso plano de sócio-torcedor. Então, a gente resolveu atacar esses problemas. A gente resolveu atacar a questão do check-in, a gente resolveu atacar a questão da CBF, a gente resolveu atacar a falta de comprometimento em relação a esses check-ins, para que realmente tivesse o melhor plano de sócio-torcedor. É um processo que a gente está disposto a encarar. Alguns clubes aos poucos estão fazendo isso. A gente viu que depois que a gente se tocou, a gente anunciou que ia fazer isso internamente, a gente já está discutindo acho que quase 3 meses esse processo. A gente viu que os outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar, porque esses planos de check-in, dependendo do valor que você paga e dependendo do desconto agora que você tem que dar no bordeiro, você tem alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Então isso é um problema. Sobre as benesses de São Januário, acho que é o terceiro ponto que eu não toquei. São Januário é um estádio antigo, que a gente precisa sim fazer algumas mudanças estruturais, e aos poucos a gente vem fazendo isso. Desde o ano passado a gente entende que a logística de chegada de São Januário não é interessante, a gente fez uma concorrência para mudar a etiqueteira e em breve a gente vai anunciar uma nova etiqueteira. Então, justamente melhorando a experiência do torcedor. Outra discussão do torcedor é a questão a bares. A gente fez uma concorrência, a gente foi a público receber propostas para dar uma melhor oportunidade ao torcedor. Então, em breve a gente vai anunciar isso. E além disso, eu acho que depois a gente pode entrar na questão de São Januário mais a fundo, mas eu entendo que a jornada do torcedor, a gente tem que encarar ela desde ele assinar o plano de sócio-torcedor
até ele realmente ver o jogo. A gente vai atacar cada um desses pontos aos poucos, mas a gente entende que é um processo. Não adianta eu te falar que eu vou mudar tudo com 3 meses, com 2 meses. Eu sei que a torcida é ansiosa, a gente entende a ansiedade da torcida, mas eu tenho que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido. Tá? Então a gente vai atacar cada um desses pontos. Acho que o bom dessa coletiva acho que é para justamente abrir um pouco do que a gente tem que pensar. E a questão da CBF especificamente, vocês estão tentando reverter isso em função dessa foi surpreendente para vocês? Ninguém no dia 14 chegou a dizer, olha, vai acontecer. Não, na verdade a gente não discutiu isso no dia a dia, não lembro quando é que a gente recebeu o RGC, porque não, a gente discute o RGC, alguns tópicos do RGC, mas a gente não entrou a fundo nessa discussão do impacto. No Rio de Janeiro a gente já tinha essa discussão do borderô, eu imagino que isso aconteceu para todos os outros estados. Boa noite, bom dia, João Silva do Lance, bom dia a todos que estão acompanhando. Queria que você falasse um pouco sobre essas melhorias de São Januário. A gente entende que é necessário, a SAF no caso, a 777 paga um aluguel, né, e São Januário é do clube. Então eu queria que deixasse um pouco mais claro, tendo em vista que melhorias estruturais estavam no contrato, quando a gente está no contrato, mas a gente não consegue, pelo menos, perceber ainda essas mudanças. Por exemplo, e os torcedores reclamam da limpeza, da pintura, da arquibancada, até na própria sala de imprensa, né, que ainda não teve uma mudança significativa, entre outros assuntos, banheiros e tal. Quais são essas melhorias estruturais que não impactariam, por exemplo, uma reforma mais ampla, que aí entendo que do clube isso, mas o que são essas melhorias, essa modernização que pode acontecer em termos mais práticos, em vez de ser uma coisa mais ampla ou mais abstrata? O que já está sendo feito, o que foi feito e o que está sendo feito, por exemplo, numa partida contra o Palmeiras daqui a 2 semanas? Obrigado. Vamos lá, melhoria de São Januário. A gente entende, de novo, o anseio do torcedor é o nosso. A gente resolveu fasear as mudanças, tá? A SAF, ela tem 7 meses de criação e a gente começou a focar em algumas melhorias de infraestrutura. A primeira que a gente focou, acho que a gente já falou outras vezes, foi no CT. Então a gente fez algumas melhorias no CT. Hoje o CT, o estacionamento é esburacado, a gente comprou novos equipamentos, a gente melhorou a estrutura de academia, a gente deu uma nova estrutura para os atletas do profissional, porque quando eles regressaram das férias eles tiveram acesso a isso. Depois a gente começou a dar a estrutura para o pessoal da base, a gente mudou algumas coisas, obras na Pousada Almirante, vem fazendo isso. A gente vai chegar em São Januário sim. O problema é que São Januário, há muito tempo, há muitos anos, ele não tem uma obra estruturante. Você vai sempre fazendo maquiagens. Então, se a gente analisar, que eu acho que é o grande ponto, todo mundo chega em São Januário, vê no lado da arquibancada a questão do Vasco, a limpeza. Não é simplesmente você fazer uma limpeza naquele processo ali, você tem camada de tinta sobre camada de tinta sobre camada de tinta, que se você chegar lá e jogar até aquele jato, elas saem e você gera um outro problema, que é a estrutura de São Januário não tem alguns impermeabilizantes em algum momento. Então, se você está gerando um problema, ou seja, eu vou limpar, vai ficar bonito, mas de repente a gente vai ter um problema estrutural. A gente tem que ter cuidado nisso, a gente está chamando empresas especialistas nesse assunto para realmente dar não é simplesmente dar o tapa e dar a pintura, porque tudo que a gente faz ainda tem que considerar que a gente tem jogo, que a gente tem pouco tempo entre um jogo e outro, a gente teve agora um tempo maior. O que a gente fez? A gente resolveu melhorar o gramado de novo. Então, por quê? O gramado a gente entende que é importante. Depois a gente vai banheiro, a gente entende que é uma dinâmica e é um processo que o próprio torcedor reclama muito. Como é que eu faço o banheiro ser uma estratégia, algo um pouco melhor para essa jornada do torcedor? Mas, de novo, há muito tempo São Januário não tem uma obra estruturante. Como SAF, a gente é obrigado a manter. O significado de manter, a manutenção de São Januário é complexa, porque o manter é só dar um tapa, é a gente entrar a fundo da obra, a gente tem discussões com a prefeitura, já foram faladas outras vezes, sobre um potencial construtivo. Então, que tipo de obra que eu faço e que faça sentido no futuro, para que realmente o torcedor entenda. E eu sei que o torcedor quer todas as obras ao mesmo tempo. Ele quer chegar aqui, ele quer ter uma arena nível Copa do Mundo, mas eu não consigo isso ao mesmo tempo. Então a gente aos poucos, é um processo, entendo e a gente ouve bastante a ansiedade, a gente na ouvidoria ouve bastante o que a torcida pede e a gente tenta aos poucos mudar isso. Não vai ser tão rápido, vai ser um processo, mas aos poucos a gente vai mudar esse processo e até o Campeonato Brasileiro vai servir um pouco de parâmetro. A gente já mudou o gramado,
a gente está mudando a etiqueteira, a gente vai tentar mudar os bares, e ao longo do tempo a gente vai mudar cada um desses aspectos. Vamos lá. Em relação à SAF, também pegando esse gancho que você falou da melhoria de São Januário, tem o Maracanã também. Eu queria saber qual o projeto de vocês em relação ao Maracanã, qual vai ser essa questão do Maracanã dentro do Campeonato Brasileiro, como é que o Vasco pretende utilizar o Maracanã e como é que está tudo isso? Então vamos lá, se vocês me permitem, Maracanã é um tema, assim, é um tema importante que a gente tem que colocar na mesa. O Vasco, desde o momento da virada de SAF, a gente sempre disse que o Vasco tem que estar no Maracanã. O Maracanã é a casa do Vasco, vai continuar sendo a casa do Vasco. E eu acho que é inaceitável a gente não estar sentado na mesa para discutir Maracanã. Desde o começo a gente conversou com todos os agentes importantes nesse processo. A gente conversou com o governo, com a Casa Civil, com os outros clubes, com todo mundo. A gente trouxe parceiros importantes para que nos auxiliassem nesse processo. Então, Maracanã é importante, Maracanã é a casa do Vasco e a gente vai brigar para estar no Maracanã, porque a gente entende que não é possível se em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a gente disse ao governo que gostaria de participar de qualquer termo de permissão temporária ou até da concessão, e a gente vai chegar em abril, não só a TPU, que é o termo temporário de permissão temporária, ele vai colocar na mesa, a gente não ser nem chamado para essa conversa. Acaba agora, dia 25, o contrato atual, já foram feitas 6 renovações. O Vasco, desde outubro do ano passado, fala claramente que quer participar e a gente não é nem chamado. Então isso a gente não vai permitir mais. O Vasco tem sim interesse em participar da concessão do Maracanã e a gente entende que isso é importante para o clube, para o seu torcedor e para o investidor. E a gente vai brigar pelo nosso direito. Então, dito isso, o que a gente tem feito nesse processo? A gente tem não só falado publicamente, a gente tem feito reuniões, a gente tem apresentado as nossas discussões e as nossas dúvidas ao pessoal do governo, da Casa Civil. Tivemos reuniões com a Casa Civil, tivemos reuniões com o governador, colocamos o Ministério Público a par de tudo que está acontecendo, fomos no TCE apresentarmos que existe uma demanda que tem que ser resolvida pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu quero deixar, a gente tem sim interesse no Maracanã, a gente vai participar e a gente acha inaceitável não ser nem chamado para essa conversa. Agora sobre investimento do elenco, como é que está esse planejamento do que foi feito até nesse primeiro período, nesse primeiro momento, cerca de 100 milhões, 110 milhões de investimentos, e o que o Vasco pretende agora para a segunda janela? Se pretende de repente contratar 2 a 3 reforços para a segunda janela em julho ou utilizar o investimento só de setembro, de 190 milhões, como é que está esse planejamento passo a passo? Se o Vasco pretende de repente contratar dentro do futebol brasileiro, nesse intervalo da janela, como é que está tudo isso? Então, acho que o Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. O Vasco, ao mesmo tempo que trouxe 14 atletas, a gente teve que dispensar outros 20. A gente trouxe um diretor técnico, a gente trouxe um novo técnico. Então a gente entende que é um processo. Analisando com calma, a gente participou de 2 competições no Campeonato Carioca, a gente foi competitivo nas todos os nossos jogos, a gente chegou à semifinal, a gente terminou em terceiro. Entendo que o Vasco poderia sempre entrar para brigar, mas é um processo. Então a gente foi muito criterioso nesse aspecto. Na Copa do Brasil, infelizmente, a gente saiu. Assim como torcedor, a gente ficou frustrado com o resultado, não era o resultado que a gente queria, mas de novo fomos competitivos, a gente está sempre buscando melhorar. Não vou entrar no mérito se a gente vai trazer 1, 2, a gente sempre está em constante, a gente aplicou um orçamento, a gente deu esse orçamento para o Paulo, com a diretoria de futebol, e a gente vem ao longo do tempo certificando que a gente está cumprindo com as metas e se tiver oportunidade de mercado, o Vasco vai estar ciente e vai buscar aquilo que seja melhor para o clube. Luiz, bom dia, Fábio do canal Falante Vascaíno. Ainda dentro desse tema reforço, depois eu quero voltar no Maracanã, ficou nítido no Campeonato Carioca e na eliminação precoce na Copa do Brasil que o Vasco não tem um meia de criação, camisa 10, E agora, literalmente, nem o camisa 10 tem, porque o Nenê foi embora e a camisa 10 está vaga nesse momento. O que vocês pensam em relação a isso, já que a grande janela do meio do ano pode possibilitar, tem essa chance de abrir um mercado maior, jogadores que fiquem sem contrato, enfim, alguns que já estão terminando. O que você pensa em relação a isso, você já que é o CEO da SAF do Vasco?
Planejamento de futebol, de novo, acho que a gente trouxe 14 atletas, entende que podem existir algumas lacunas. A gente tem trabalhado muito em contato com o Paulo, com o treinador, com o diretor técnico, com o Abel, com o Maurício, para entender o que é melhor para a gente, para o Vasco nesse momento. Como você sabe, não necessariamente um camisa 10 é tão fácil. Eu acho que poucos clubes têm no Brasil um camisa 10, por isso que você tem várias formas diferentes de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico, você tem forma, dependendo da forma que você joga, o meia pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Eu não vou entrar nessa questão tática, que eu acho que tem gente mais especialista que eu nesse aspecto, mas a gente vai estar atento. O Vasco hoje entende que é um elenco muito competitivo, como o Vasco há muito tempo de repente não tem. Fomos criteriosos nas escolhas, trouxemos atletas que hoje já têm entregue resultado, tem outros que a gente sabe o potencial para entregar mais ainda e que a gente vai estar atento. Acho que o torcedor vascaíno sabe que quando se houver uma oportunidade a gente vai buscar dentro do que é planejado pelo investidor, pelo técnico e dentro de um orçamento que a gente consiga cumprir. E aí, voltando ao assunto do Maracanã, você disse aí, não, o Vasco vai fazer de tudo para participar. Esse tudo significa ir à justiça, porque talvez seja o último passo que o Vasco ainda não deu, porque conversar com todo mundo você já colocou, o governador, o PCE, enfim, todo mundo, o Vasco já conversou. E vocês percebem uma má vontade com o Vasco nesse processo? Porque o tempo todo está alijado dele? A gente até entrou na justiça no ano passado, se você lembrar, a gente no jogo contra o Sport, a gente teve negado pelo consórcio uma participação num jogo, a gente teve que ir à justiça nos deu esse ganho de causa e conseguimos jogar. 65 mil pessoas, de menos de um dia a gente vendeu, então a gente entende o tamanho da torcida do Vasco. A torcida do Vasco hoje ela tem disposição a ir ao Maracanã, ela entende que o Maracanã também é sua casa. Então, por essa razão e pela torcida, a gente está conversando e está sendo muito atuante nessa questão. Então, se tiver que entrar na justiça novamente para que a gente participe, seja de um jogo ou de um consórcio ou de uma edital, a gente vai estar disposto a fazer isso sim. Porque o Vasco entende sua dinâmica, entende a sua importância dentro da indústria do futebol carioca e a gente entende que a gente tem legitimidade para brigar. Porque se no passado a concessão era feita para clubes de futebol com número de requisitos, o Vasco cumpre com todos eles. Então, se eu estou pensando no longo prazo, acho que o edital dizia 50 anos, pensando nos próximos 50 anos do Vasco, o Maracanã tem que fazer parte. E o Maracanã e a gente hoje sentado na cadeira vai fazer com que o Maracanã realmente faça parte, não só de hoje do Maracanã, como do futuro. Isso, tudo bem. Primeiro, uma perguntinha, até a resposta curta. O Flamengo e o Fluminense já liberaram o Maracanã para Vasco e Palmeiras? Não. Tem mais de um mês que vocês fizeram esse pedido. Sim. A resposta curta continua ou não? Não, mas assim, a gente pediu o primeiro ofício ao Flamengo, ao consórcio, na verdade foi 23 de março. E desde então a gente vem refazendo esses pedidos. A gente entende, depois que saiu a tabela, Vasco e Palmeiras vai ser domingo 4 horas, você não tem jogo nenhum do Flamengo, acho que o Fluminense joga no sábado, então o Maracanã está livre nesse aspecto. O Maracanã, a TPU termina no dia 25, então se o jogo é dia 22 não faz nenhum sentido você falar, não, eu estou olhando para frente, mas tudo bem, mas você não necessariamente vai estar sentado nessa cadeira depois. Por essa razão, inclusive pensando no torcedor vascaíno que tem o interesse de voltar ao Maracanã depois de uma Série B que foi difícil, a gente contra o atual campeão brasileiro, a gente quer que esse jogo seja no Maracanã. E a gente tem conversado de forma amigável com todos os agentes que participam disso, explicado as nossas razões e dito que a gente tem interesse de jogar esse jogo no Maracanã. Simples assim. Outra questão. Você pode explicar para a gente, porque o torcedor tem cobrado, qual que é o verdadeiro investimento da SAF, do Vasco, no futebol do Vasco? Quanto é que entrou de dinheiro? O que vocês já pagaram? A questão das dívidas? Você poderia entrar nesse tema? Eu não vou entrar muito, peço até desculpa, mas por questões de confidencialidade. Tá? Tem coisas que eu não posso abrir pelo contrato que a gente tem hoje de acordo de confidencialidade. Eu não posso entrar muito no mérito do que foi gasto ou deixou de ser gasto. O que a gente pode entrar sim é o que são coisas que o Vasco já pagou, que são públicas, então acho que acabaram de fazer uma reportagem
sobre o RCE pago pelo Vasco, desde que a gente virou SAF. A gente já pagou mais de 30 milhões de um lado, isso a gente está olhando só de uma vertente. Tem outros pagamentos que a gente foram feitos, então também já saiu que a gente teve que pagar dívida com a FERJ, com a CBF, que eram antigas, que a gente pagou. Foram uma série de coisas que a gente teve que deixar realmente ciente do que foi feito com o dinheiro. Hoje o dinheiro ele é feito, a gente tem um planejamento que é compartilhado semanalmente com o pessoal da 777, onde a gente investe o nosso dinheiro, onde é que a gente aplica, para que a gente consiga ter um fluxo de caixa um pouco mais programável ao longo prazo. Então, infelizmente, eu não vou poder te responder de forma direta, mas o investimento realizado desde que a gente virou SAF tem sido acompanhado não só pelo pessoal do nosso local, né, que é o Lúcio, o pessoal do financeiro, como também através da 777, e tem servido para pagamento de dívidas, deixar o nosso dia a dia um pouco mais tranquilo, com pagamento de salários, pagamento de operacionais, de OPEX. Então, hoje, de Gramado, a gente consegue fazer um outro ajuste melhor, tanto aqui em São Januário como no CT. Então, isso tem acontecido ao longo do prazo com a utilização desse dinheiro. Bom dia, Luiz, tudo bem? Você falou até dessa programação que tem do investimento, do programa e tal. A gente imagina que o próximo grande remessa da 777 seja em setembro, mas a minha pergunta é a seguinte: está programado algum tipo de investimento na aquisição de direitos econômicos? O Vasco vai ter recursos para conseguir comprar mais alguns jogadores nessa próxima janela de julho? Eu sei que essa parte até é mais do Paulo, né, do jogador, mas assim, a questão dos recursos vão estar disponíveis para aquisição, não só para a chegada do empréstimo, para alguma negociação. E minha outra pergunta é sobre a Liga, né? O futebol brasileiro está negociando aí, tem duas ligas, a Liga, que tem até o Flamengo, ali como protagonista, um dos protagonistas, a outra tem a Liga Forte do Fluminense. O Vasco escolheu estar nesse momento na Liga. Eu queria entender por que o Vasco escolheu, se há chance de mudar e se há algum debate interno para que o Vasco não saia prejudicado nessa negociação. Tá, então vamos lá. A aquisição de atletas, acho que eu já respondi aqui, a gente vai estar aberto ao mercado. Se existirem oportunidades que a gente entenda que façam sentido para o futebol, nesse exato momento a gente não está fechado. Então, hoje um processo é um processo mais longo, acho que o Paulo já falou algumas vezes, não é um processo tão rápido. Por um lado, né, eu entendo a ansiedade do torcedor que queria ter o jogador agora, amanhã, mas ao mesmo tempo passa por uma série de mãos diferentes, olhos diferentes, para entender o que é melhor futebol. Então a gente não está fechado com isso. Se houver oportunidade de mercado, a gente vai estar sim disposto a fazer. Sobre Liga. Liga acho que é um tema que seria até injusto a gente falar em 2 minutos, dar uma resposta e ter uma resposta definitiva, né? O contexto da Liga foi um contrato de 2016 para uma temporada de 2019 a 2024 e agora a gente está tendo que discutir os próximos anos. O que a gente discutiu em 16, né? Em 23, né? De repente pode não fazer sentido. Imagino que a gente vai discutir hoje em 23 para os próximos 50 anos. A gente tem que ser criterioso, a gente tem que entender que é um processo não só para a gente, como para os outros clubes que também fazem parte de cada uma dessas ligas, mas também para o torcedor entender. Quando o Vasco entrou na Libra, foi na associação, foi na época da associação, a 777 estava ciente disso. Entendemos que hoje grande parte dos clubes considerados grandes, e a gente pode falar pela audiência, né, para ter um número, por que eles são os grandes nesse lado, são quase 70% da audiência. O Vasco entendeu que dentro desse grupo ele poderia propor algumas mudanças e a gente vem propondo, acho que desde a primeira proposta que era na mesa, até a proposta de 1 mês e meio, 2 meses atrás, a gente teve mudanças. O Vasco de dentro propôs algumas dessas mudanças. A gente entende que existe espaço sim de outras mudanças, então a discussão sobre unanimidade, a gente não precisa entrar muito no mérito, mas é algo que a gente entende que deve ser verificada através de fórmulas. Existem fórmulas para você pensar em como você faz isso da melhor forma possível, então a gente não tem problema. Não é justo, porque acho que a Liga Inglesa hoje está com um problema, eles têm 70% de aprovação. Hoje os grandes querem mudar, mas os pequenos não permitem porque eles vão ser prejudicados. Então quem hoje está pensando que a unanimidade vai ser só para ele, no futuro pode ser o contrário. A unanimidade ela não funciona para nenhum dos dois lados. A gente entende que isso não é salutar para o debate do que é o produto do futebol brasileiro. Estou pensando no próximo ciclo. O ciclo já acabou. Tem que pensar como é que o Vasco se posiciona e como é que ele vai ter vantagem competitiva para frente.
Então, como é que eu deixo algumas premissas básicas funcionando para que façam sentido? Então, hoje dentro da Libra o Vasco se posiciona, o Vasco conversa com os outros clubes para pensar esse melhor modelo. Existe um pouco, cada vez mais esses dois, o Forte Futebol e a Libra, em blocos comerciais, a gente se fala internamente. Existe sim grupos que se falam, a gente criou um comitê de clubes que estão se falando, a gente espera que em breve as diferenças diminuam, porque no fundo é um futebol brasileiro, é um produto só. Se a gente continua com essas diferenças, hoje já é melhor que antes, porque antigamente a detentora de direitos ia clube a clube, e isso era horrível. Hoje você já tem dois blocos, onde um tem 26, outro tem 19, que é uma forma melhor. Será que em algum momento a gente vai ter um bloco só com 40, com algumas diferenças, dentro de um critério? É isso que a gente está tentando buscar. Sentado hoje na Libra, a gente está tentando buscar não só mudanças dentro da Libra, mas também para que essa convergência seja o melhor possível. E acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Sim, o Vasco fica na Libra, então. O Vasco hoje está sentado na Libra, a gente hoje dentro da Libra vai tentando propor mudanças e a gente está atento ao mercado. Acho que isso é importante. Não adianta eu ficar sentado no meu lado sem olhar o que está acontecendo do lado. Eu acho que a gente está sentado hoje entendendo quais são as dinâmicas do mercado. É um mercado que está em evolução porque em 24 acaba o contrato. Hoje a gente teve um problema na Série B. Esse ano a gente teve a Série B sem direito de televisão. Eles tiveram que, a toque de caixa, tomar uma decisão. Foi melhor. A gente, no ano que vem, em 24, a gente não tem mais o direito de televisão. Como é que a gente vai fazer em 25? Acho que nenhum clube quer que a gente chegue em maio de 24 sem nenhuma perspectiva para 25. Porque qualquer um vai chegar e vai apresentar um cheque e, infelizmente, a gente vai ter que aceitar. Alguns clubes vão ter que aceitar. Então, se essa discussão está acontecendo com 18 meses, é melhor, é mais salutar do que ela acontecer com 12 meses, 6 meses. Luiz, falando agora sobre o CT, já a 777, né, a SAF, tem como obrigação a construção de 2 CTs, um para base e um profissional. Mas existe um imbróglio, né? Porque o terreno está no nome da instituição, e aí a SAF teria a condição de construir. Até que ponto está essa questão em relação a melhorias, né? Porque agora tem melhorias de fato, estacionamento, gramados e tal, mas muita coisa ainda precisa ser feita no CT Moacir Barbosa. Então, a minha pergunta é se já avançou a questão com a prefeitura para passagem do terreno para o nome da SAF, e caso tenha de fato esse bloqueio, já se estuda um novo terreno, uma nova construção, e quanto da base também, lá no Caxias, né? Também falam sobre esse terreno, por favor. Então, vamos lá. Hoje a gente tem 2 terrenos, a gente tem 2 CTs, um localizado ao lado da Cidade de Deus e outro localizado em Caxias. O da Cidade de Deus é um terreno municipal, onde a prefeitura passou a associação, dentro de algumas regras, essa cessão. É um terreno complexo, é um terreno que existe uma série de problemas de transferência de propriedade. A gente tem conversado bastante com a prefeitura nesse sentido e isso limita o nosso poder de investimento. Eu não posso simplesmente fazer um investimento grande lá se eu não tenho a total propriedade desse terreno. Então a gente está conversando bastante com a prefeitura e com vários entes dentro da prefeitura para que a gente consiga ter a segurança jurídica necessária para fazer esse primeiro investimento no CT do profissional. Na questão da base, é um CT que fica localizado em Caxias, e aí ele é mais complexo ainda porque ele é de propriedade federal. Você tem a SPU e é um terreno que inicialmente era todo do Vasco e depois você teve algumas outras aquisições por parte de outros entes municipais. Já estivemos em Brasília, até voltei ontem de Brasília para um outro assunto, mas na última vez que eu estive em Brasília, num dos nossos jogos, a gente foi na SPU, explicou a situação, a gente tem interesse, a gente acha que ele é muito bem localizado, ele está 15, 20 minutos aqui de São Januário, a gente pega agrega aos jogadores, de repente, para uma área carente, que poderiam ser futuros atletas do Vasco. Então, tem uma boa saída. Mas, de novo, eu não consigo fazer o investimento se eu não tenho a segurança jurídica de que esse terreno vai ser nosso. Estamos conversando, nenhuma das duas são simples conversas. Então, por um lado, a gente fica tentando buscar o equilíbrio, né? Como é que eu vou dar para a prefeitura falar, ou você me dá essa resposta até amanhã e eu faço todo o investimento, ou eu vou sair todo? Primeiro eu quero
esgotar todas as nossas possibilidades junto à prefeitura para ver o que a gente consegue fazer, e se for o caso, a gente vai buscar um outro terreno, mas ainda não está. Primeiro a gente quer tentar esgotar com a prefeitura, assim como a gente quer tentar esgotar na questão de Caxias, a primeira opção, até depois, se for o caso, buscar um outro terreno. Luiz, deixa eu te perguntar alguns assuntos. Primeiro, questão de ticket médio, de valor. Que o jogo do ABC aqui teve aquela reclamação gigantesca de um aumento de 250 social, 150 arquibancada. Primeiro eu queria entender por que naquele jogo, que houve até uma diminuição do público, não veio, por que se tomou aquela medida naquela época e qual é a ideia do ticket médio para o Campeonato Brasileiro, que já é uma preocupação em função até dos preços de programa de sócio mais majorados, né? E eu queria lhe perguntar sobre a relação com os clubes, principalmente Flamengo e Fluminense, nessa questão do Maracanã. Faltam 13 dias e você lida aí com a Libra, que o Flamengo é o grandão do negócio. Enfim, queria até entender por que está sempre ao lado do Flamengo, já que o Flamengo não está ao lado do Vasco, pelo menos nas questões mais práticas não tem estado. Como é que é a relação há 13 dias aí do fim da concessão provisória para essa nova concessão, talvez, porque não vai acontecer a licitação? Sinceramente, você acredita que o Vasco vai ser chamado para essa conversa? Aquele papo do governador em dezembro que disse a você que iria chamar o Vasco, você acredita que ele vai cumprir essa promessa? Aí essa pergunta não tem que ser para mim, eu tenho que acreditar. Sentado hoje na cadeira do Vasco, eu tenho que acreditar que vai... A gente não quer nada demais, a gente não quer preferência, a gente não quer nada, a gente quer participar, a gente quer sentar à mesa. Então, se você alegar que você não pode trazer para um chamamento público, porque primeiro você está antecipando um potencial você está antecipando o resultado da licitação futura, para mim não faz sentido. E se você não tiver tempo suficiente, para mim faz menos sentido. Se eu desde outubro do ano passado estou dizendo que eu quero participar e eu vou chegar em abril, eu não vou participar porque eu não teve tempo, as coisas não casam. Então, do meu lado, eu tenho que acreditar. Eu não posso, lógico que a gente está tomando todas as nossas decisões baseadas hoje em pareceres jurídicos, porque se for o caso no futuro a gente vai tentar judicializar, porque a gente entende que isso é um risco para o governo, não é só nosso. Porque você a cada 6 meses você renova, já estamos na 6ª, se a gente vai para a 7ª, isso não faz muito sentido. Então, sentado na cadeira, eu entendo que sim, a gente vai ser chamado e a gente gostaria de ser chamado. Você toca em 3 assuntos completamente diferentes, então vou tentar ponto a ponto aqui, vamos lá. ABC. A questão do ABC, eu acho que vamos tentar dar um contexto, né? Ano passado, o que aconteceu com o Vasco? O Vasco de 19 jogos em casa, a gente lotou 17 e a gente não aumentou R$1 em nenhum dos jogos, sendo que 2, se a gente parar para analisar, não vou saber todos os números de cabeça, mas a gente conseguiu que, acho que era em 2, 3 horas, a gente acabava com todos os ingressos. Teve jogo que em menos de um dia a gente acabava com os 20 mil ingressos vendidos. Isso aconteceu mais de uma vez, nos últimos 2 jogos. Se a gente quisesse, a gente tinha essa possibilidade, economia, oferta e demanda, a gente poderia ter aumentado e não teria nenhum problema em relação a isso. A gente estaria fazendo do jogo. No último jogo a gente deu quase 50% de desconto. Acho que ninguém fala sobre isso, mas a gente também olha para o torcedor desse lado. A gente entende que a gente queria agradecer ao torcedor por tudo que ele fez pela gente no ano passado. O próprio elenco queria isso. Esse ano a mesma coisa. O primeiro jogo do ano, se vocês lembrarem, a gente teve ingressos a partir de R$10. Mas ninguém lembra desse assunto. O ticket médio do ano passado, até se você tocar, se eu não me engano, acho que era R$17. Era alguma coisa relacionada, era R$17 o ticket médio que a gente tinha. A gente gerou no ano passado 16 milhões, se não me engano, de receita bruta, quando, em termos de ocupação, o Vasco foi entre os 3 ou 4 primeiros de todo o ano de 22, e em termos de arrecadação, foi entre os 15. Então existe uma diferença, nossa ocupação foi quase 70% do estádio, e a gente foi um dos 15 que mais arrecadaram. Existe um descompasso entre a realidade e a expectativa aqui gigante, que a gente tentou aos poucos diminuir esse gap. O jogo do ABC especificamente, eu sei que as pessoas acabaram gostando, não sei o que, foi uma das vezes, e foi uma das opções que a gente teve. A gente teve quase 45% de check-in não realizados. As pessoas fizeram a social que vinham, e as pessoas não vieram, e isso gerou um pagamento adicional para a gente.
menos de 2% das pessoas pagaram o valor cheio. Se a gente analisar, acho que os números que eu tenho nos últimos jogos que a gente jogou em casa, quase 70% das pessoas pagaram menos de meia entrada. Se eu não me engano, o número é 68%. De todos os jogos que a gente está falando em casa, a gente está falando de 25, acho que é a amostra que a gente tem. Então, acaba tendo que as pessoas têm a cabeça, foi 250, mas quais pessoas realmente pagaram 250? Se você é sócio torcedor, se você está ajudando, você tem uns valores diferentes, você tinha o check-in. E você utilizou o check-in de uma maneira que não foi correta. Você falou que vinha e não veio. E isso impacta diretamente. A gente teve menos arrecadação de bebida, a gente teve menos arrecadação de bar. Então, a gente aproveitou essa oportunidade porque a gente sabia que era o último jogo. Se vocês lembram, e aí vai todo mundo falar, mas foi entre 2 jogos, semifinal, a gente jogou 2 vezes contra o Flamengo. Tudo bem, mas eram 2 jogos que a gente sabia que a gente ia para o Maracanã. Era o último jogo que a gente jogava em São Januário, depois de 2 jogos no Maracanã, a gente ia ter a oportunidade de jogar no Maracanã. E a gente achou que era um bom momento. Pode ser que a gente tenha errado, mas assim, de novo, não sei, a gente ia analisar, a gente não está aberto a fazer mudanças quando necessárias, mas não foi por isso, porque eu paguei 250, menos de 2% das pessoas pagaram 250. Se você era só torcedor, você pagou o preço que você tinha. E a gente voltando àquela nossa discussão, se eu pago, eu colhi na mais, acho que era 149. Os 140, os 250, era quase um jogo, era aquela discussão que a gente falou. Hoje, com o preço de um ingresso, eu já paguei muito o meu plano de sócio torcedor por um mês. Não faz sentido isso. São essas discrepâncias que a gente tentou ajustar. Então, eu entendo o torcedor reclamar da questão do ABC, é lógico que a gente está aqui para entender, ouvir, mas ao mesmo tempo eu estou aqui para tentar fazer um Vasco mais forte. Eu estou aqui para tentar pensar que o torcedor quer o Vasco protagonista. Eu estou aqui para tentar buscar uma melhor entrega em campo, que também se traduz em aumentar a nossa receita. A receita do Vasco hoje, frente aos outros clubes, teve clube que teve mais de 100 milhões de receita de bilheteria. O Vasco não chegou a 20. Isso não faz sentido. A torcida do Vasco, ela bate no peito e realmente é engajada, é sensacional. Eu sou um dos maiores apaixonados pela torcida do Vasco que tem. E eu sei que ela contribui muito, mas o nosso ticket médio não passa de R$20. Se você olhar outros clubes, 40, 50 reais para uma capacidade onde tem um estádio de 60 mil. A gente jogou esse ano como mandante com o Flamengo, a gente deu 5 milhões de receita esse ano, foi a maior receita do clube. Quanto tempo a gente não tem uma receita de 5 milhões? Ano passado a gente jogou quase 17 jogos em casa, a gente não deu 1 milhão em nenhum jogo, a gente foi dar 1 milhão agora no jogo do ABC. Por quê? Eu tenho um teto, tenho hoje São Januário, ele tem capacidade para 20 mil pessoas. Com base nisso eu tenho que fazer com que o torcedor venha, mas que ao mesmo tempo eu tenha um lucro líquido importante. Quando ano passado a gente segurou os ingressos, o preço do ingresso, a gente entendeu o anseio da torcida. Esse ano a gente tentou ser um pouco, vamos tentar equilibrar. Vai ter sempre uma discussão. O torcedor sempre vai querer o valor mais barato, a gente vai tentar sempre entregar o melhor para ele. Mas ao mesmo tempo é uma mudança de cultura. O fato de a gente já ter mudado o nosso torcedor diz um pouco isso. Acho que eu vou para outra pergunta, que é a relação do Fly-Full. É uma relação saudável. Ontem eu estava em Brasília com o Landim, a gente discutindo coisas para o futuro. Os clubes eles não têm que ser adversários fora do campo. A gente tem que ser dentro do campo, cada um por si. Claro, melhor, é o produto melhor. Eu vou estar no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo disputa, o Fluminense disputa e o Botafogo disputa, além dos outros clubes. Eu tenho que, dentro do campo, ganhar deles. Fora do campo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar em conjunto para que a gente ganhe mais, eu vou trabalhar. Esse é o meu processo. Eu tenho que, de repente, para um tema específico, o Maracanã, eu vou estar brigando com ele, mas no outro tema específico, eu vou estar junto dele. E isso faz a dinâmica profissional do futebol. A gente nem sempre vai concordar em tudo, mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que hoje a gente tem uma cordialidade entre todos os 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente consegue falar temas profissionais de maneira profissional, deixando a paixão de lado. A gente nunca vai discutir, mas a torcida... Não, isso não entra na mesa. A gente tem assim, o que é melhor para o produto? A gente conseguiu, dentro de uma Campeonato Carioca, acho que pode ser um exemplo. Você teve 2 clubes que assinaram um contrato e tiveram 2 clubes que assinaram outro tipo de contrato. Os 4 estavam no encerramento do Carioca. Os 4, sempre que possível, ajudaram para que o produto do Campeonato Carioca fosse mais forte. Então, a gente vai estar sempre junto, brigando por ideais que sejam em conjunto, mas ao mesmo tempo a gente vai estar separado, cada um olhando o seu, para temas específicos. O Maracanã acho que é um tema deles. Eu posso ter a melhor relação do mundo com o Landim,
mas ao mesmo tempo eu tenho que brigar pelo Vasco, onde eu entendo que o Vasco tem que ser chamado para todas as conversas relacionadas ao Maracanã. Luiz, sábado começa um campeonato brasileiro muito difícil, né? E é o foco principal do Vasco na temporada agora, é a competição que resta. É mais um retorno do Vasco à Série A e agora com um contexto diferente dos retornos anteriores. Primeiro ano de investimento da SAF, primeira janela da SAF, um dos maiores investimentos do futebol brasileiro nessa janela, né? Mais de 100 milhões de reais. Eu queria te perguntar, o que a 777 espera de resultado nesse campeonato brasileiro, nesse primeiro campeonato brasileiro com investimento pesado? A gente espera um time que seja competitivo e que é um processo. Não adianta eu te falar que no primeiro ano a gente acho que tem que até gerenciar um pouco a expectativa do torcedor, que antigamente era muito comum, vou chegar aqui, eu quero ganhar todos os títulos, vou ser campeão esse ano. Não, a gente quer que o processo seja, ao longo do tempo, transforme a gente num time vencedor e que isso seja ano após ano, após ano, após ano. Mas é um processo. A partir do momento que eu te falo que a gente traz 14 atletas, que a gente muda toda uma comissão técnica, que a gente traz uma nova diretoria técnica, e tudo isso a gente quer que encaixe em 2 meses, eu estaria enganando o torcedor. Acho que o Maurício Barbieri acaba falando bastante, ele entendeu isso. É uma reconstrução que a gente está fazendo, que algumas vezes vai oscilar, que a gente espera que todo jogo o torcedor tenha pelo menos, e ele tem que ter orgulho do time, do que o time tem que deixar tudo em campo. Cada um dos atletas que vieram foram selecionados, não foi porque eu quis, o Paulo quis, o Maurício quis, foi porque a gente entendeu que dentro de um processo cada atleta contribuía de uma forma específica e que vai levar o Vasco ao próximo nível, que é o que a gente quer. A gente quer que todo ano o torcedor tenha a certeza que a gente vai disputar a Libertadores. A gente quer que todo ano o torcedor tenha certeza que a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro, que a gente vai disputar a Copa do Brasil, que a gente vai disputar o Campeonato Carioca. Mas isso é um processo. Eu estaria sendo ingênuo ou estaria levando uma expectativa onde não tem, de falar, esse ano eu quero ganhar a Copa do Brasil, quero ganhar o Campeonato Carioca, quero ganhar o Campeonato Brasileiro. E quando eu estava sentado, é engraçado porque quando eu estava sentado na cadeira de presidente da BFUT, né, que é a agência de governança do futebol, eu falava com muitos clubes. E eu tinha que falar para entender o orçamento deles, eu tinha que tentar entender como é que eles chegavam. Vou ganhar 100 milhões, porque naquela época o campeão brasileiro ganhava 20 milhões. 5 clubes dos 20 falavam que iam ser campeões brasileiros. Isso não faz sentido. A gente tem que entender que é um processo. Porque quando eu boto no orçamento, se eu tiro, o cara não vai ser mais campeão brasileiro, como é que você depois compensa os 20 milhões que você não colocou? E de novo, eu sei que às vezes você tem a torcida para segurar, a torcida do Vasco tem sido muito paciente e tem entendido que isso é um processo e que durante esse processo a gente vai oscilar, mas que ao mesmo tempo ela tem que ter ela tem que ter orgulho do time que vai estar em campo. O que a gente pode garantir é um time que vai brigar, é um time que vai ser competitivo, é um time que vai levar a honra do Vasco ser o Vasco, porque o Vasco é gigante e ele entendeu. Se você olhar a declaração hoje do Léo, do Nenê, do Pedro, todos eles falam da torcida, todos eles falam do simbolismo de estar aqui, todos eles falam de que querem voltar a viver esse tempo de glória. Todos eles vieram com esse intuito, esse é o discurso. Mas é um discurso que ele é um longo prazo. Eu não estou aqui sentado com uma cadeira que eu tenho 3 anos de contrato, não tenho que disputar uma eleição daqui a pouco, eu sou um funcionário. Se daqui a pouco eu começar a me entregar, o investidor vai chegar e falar, Luiz, pode sair. Eu não estou aqui para discutir isso. Então, todo mundo aqui está para entregar o melhor do Vasco. E, de novo, é um processo. Eu acho que a torcida tem que ter orgulho, a gente vai oscilar. No momento de oscilação, a torcida tem que estar do lado, porque esses jogadores entendem a importância deles, todos eles já sabem. E se estiverem em todas as coletivas, todos eles falaram da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é diferente. E a gente tem que estar sentado aqui sempre visar o melhor para o Vasco. Eles em campo e eu fora do campo. Eu vou brigar sempre para ter o melhor para o Vasco. Luiz, você falou muito em receita em vários assuntos e eu me lembro que recentemente teve um encontro em que até participou o diretor de marketing, o Caetano Marcelino, e uma frase dele me chamou muita atenção. Ele não aposta mais no modelo atual, num grande nome que se pague, que venda camisas, que traga torcedor para o estádio, que aumente sócio-torcedor, que esse modelo hoje em dia não se aplica mais. Só que se a gente olhar para o lado, vários clubes continuam fazendo esse modelo e continuam brigando por títulos, né? O Grêmio agora trouxe o Suárez, o Fluminense trouxe o Marcelo, o Flamengo tem uma série de jogadores, o Corinthians tem o Renato Augusto, enfim, se eu começar a enumerar aqui, no Vasco eu não enumero.
esse grande jogador, grande referência, como já foram Edmundo, Romário, Bebeto, enfim, tantos outros. Dentro desse processo, vocês imaginam que em algum momento, não esse ano, no ano que vem, tenha esse nome que o torcedor fala, pô, esse é o cara, que o adversário fala, pô, tem um fulano do outro lado. Vocês enxergam isso? Então vamos lá, até botar em perspectiva a frase do Caetano. Na verdade, não é que... É um pouco de falácia a grande discussão de que vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários outros atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações de Chaveiro. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. Se eu vou trazer o ídolo, que ele vai ser o diferente, que com base nisso, eu vou ter que analisar momento a momento. Eu não consigo te dizer hoje que eu vou trazer um ídolo no ano que vem ou deixar de trazer esse ídolo nesse ano. Eu tenho que entender primeiro qual é a necessidade do time. Eu entendo que alguns desses ídolos realmente fazem diferença, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender como é que ele se justifica ao longo do tempo, se ele vai estar disposto a entrar dentro do que é um processo. A gente está fazendo um processo coletivo. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar pelo meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois, que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Não é que a gente seja contra o ídolo, a gente é claro a favor. Se esse ídolo vier de forma externa, para ele realmente ser o camisa 10, ou camisa 11, ou camisa qualquer que seja, a gente vai estar disposto, mas ele tem que entender que a gente está num processo onde todo mundo é importante. Se eu conseguir hoje dentro, não só dos 14 que a gente trouxe, mas também dos crias, que um desses seja o nosso próximo ídolo, eu vou estar muito feliz. Não é porque eu vou vender mais camisa ou não, porque o processo está começando a se colocar em lugar. E de novo, eu sei que eu falei várias vezes a palavra processo, mas é o que a gente está. A gente tem 5 meses de uma SAF, 5, 7 meses de uma SAF, onde durante 4 meses dela a gente estava com o objetivo único de subir. Ano passado, a gente não estava pensando em 2023, ano passado a gente entrou em setembro. Todo mundo que está nessa sala, pelo menos do lado de cada mesa, era o objetivo de subir. Tudo que a gente está discutindo hoje é supérfluo se a gente não subisse. A gente já está discutindo o número 10, não sei o que, numa Série B, não faz sentido para o Vasco. Mas ano passado, até novembro, até o último jogo do Ituano, o único foco de todo mundo era subir. Luiz, quanto custa o futebol no Vasco hoje? Pergunta de vestibular. Tem muito, hoje a SAF é só de futebol. Então, na verdade, o que a gente vai ter, aí você vai começar a entrar em umas discussões de orçamento, o que é OPEX, o que é CAPEX. Primeira discussão, o que é um OPEX? O que é a despesa operacional de um clube? O que é o CAPEX? O que é uma despesa de investimento de um clube? O que dentro desse valor a gente vai estar... o futebol, eu brinco muito que é um grande RH. É um grande RH que você tem. A grande parte da sua despesa hoje é com o pessoal. Sendo que, e aí eu vou usar muitos clichês, mas é um Pareto. 80% dessa tua despesa de pessoal é com o seu futebol profissional. E depois você tem todo o restante da base. Você tem futebol feminino, você tem uma série de outros investimentos. Não vou te dar um número. Eu também acho que às vezes eu gosto de ser direto, não sei se é legal ou não, mas você tem várias formas de analisar isso. Hoje o Vasco ele tem uma visão de longo prazo, então eu tenho que fazer alguns investimentos necessários em estrutura, que fazem parte do custo do futebol. Eu tenho que trazer novos atletas que tenham um salário diferente do que a gente tinha nos anos anteriores, que fazem parte do custo do futebol. Eu tenho que fazer um investimento na base, que depois vão me revelar novos talentos, e que a partir do momento que a gente vira a SAF, até as negociações com alguns desses atletas mudam, porque todos eles veem a 777 como um potencial futuro e realmente como revenda, e por essa razão isso também faz parte da despesa de futebol.
Assim como eu tenho o pessoal do escritório, né, que a gente pode dizer entre aspas, que vai buscar a receita nova. A gente vai aumentar a receita de patrocínio do Vasco, hoje aumentou quase 3 vezes. Esse cara é um curso de futebol. Por quê? Eu estou indo ao mercado buscando, fazendo viagens para que a gente consiga os melhores patrocínios do Vasco. Eu vou mudar o meu sócio-torcedor, que é uma receita de futebol, porque você vira sócio-torcedor para ir no jogo do Vasco. Então, por essa razão, essa receita é de futebol. É a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então, hoje, toda a nossa despesa que a gente tem é relacionada ao futebol. Então, eu não vou te dar um número preciso, porque eu vou discutir trimestre, a gente vai entrar em umas discussões que não vai, o que é EBITDA, e aí vale uma discussão de contabilidade. Sei que você não quer falar de números também, falou no início da coletiva sobre o camisa 10. Eu vou insistir nessa pergunta porque, assim, pensando no coletivo, é claro, o Vasco quer fazer uma campanha madura e segura no Campeonato Brasileiro. A importância do camisa 10 você já falou, mas existe um planejamento para o segundo semestre de trazer um camisa 10, uma referência para esse time, apenas um objetivo, não quer dizer que vai conseguir, enfim, mas é o objetivo do clube. Assim, tem como você afirmar isso, que é o objetivo, e qual é a ideia em relação a isso? Não tem como afirmar que eu vou trazer o camisa 10, porque até hoje você fala assim, o que é um camisa 10 hoje clássico? Vai depender da forma que você vai jogar o jogo, né? Hoje, quais são os clubes dentro dos 20 da Série A que tem um camisa 10 clássico? A gente pode discorrer sobre outros, eu não vou entrar nem no mérito, porque se eu falar qualquer besteira aqui vocês vão depois me bater, mas o camisa 10 hoje, como a gente entendia antigamente, o Roberto e afins, é difícil você achar. O que a gente quer são jogadores que hoje cumpram a função de um meia que facilitem o trabalho entre a nossa defesa e o ataque e possam realmente entregar. É uma das opções que a gente está olhando, mas a gente tem alguns hoje em casa que podem utilizar essa função. A gente tem hoje, se você olhar o Alex, hoje joga um pouco de meia, você tem o Marlon, que foi um dos melhores jogadores sul-americanos, que joga um pouco de meia. Você tem o Orelhano, que ainda não teve a oportunidade, ele já jogou de meia, é uma das maiores joias do campeonato argentino, pode jogar de meia. Você tem uma série de jogadores hoje dentro do elenco que podem cumprir essa função. Se um deles engatar, a gente vai estar discutindo por que o Vasco não trouxe o 8, por que o Vasco não trouxe o 5, por que o Vasco não trouxe... Eu acho que seria raso a gente fazer uma análise só sobre o camisa 10. Eu acho que a gente tem que estar aberto ao mercado, tem que entender primeiro o que o Barbieri entende, o que o Brax entende são possíveis, e a gente entender o que dentro do orçamento que a gente planejou é possível ou não encaixar. Então, o Vasco vai estar sim atento ao mercado, se vai ser um camisa 10, se vai ter um camisa 8, se vai ser um camisa 9, eu acho que a gente vai chover numa olhada aqui. O que a gente tem que saber são jogadores que hoje o futebol necessita. Como é que vai ser essa melhor forma de entregar? A gente vai, aos poucos, a gente vai buscar no mercado. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui, mas por exemplo, o Felipe Coutinho precisa ter uma discussão de se o Barbieri quer, se o Brax quer, não é um jogador acima, eu estou dizendo como um exemplo, não é um jogador acima de qualquer discussão, e é um 10, coincidentemente? Sim, é um jogador que estava quase disputando a Copa do Mundo. Ninguém vai discutir isso no Felipe Coutinho, mas primeiro, o Felipe Coutinho quer voltar? Que condições o Felipe Coutinho? Acho que vocês, eu não quero botar o nós, mas assim, às vezes a interpretação, a conversa acaba sendo, meu filho hoje, meus 2 filhos hoje falam, papai, por que a gente não traz o Felipe Coutinho? Quanto é que custa o Felipe Coutinho? Ele quer vir para cá? Como é que a gente faz isso de uma forma que ele esteja feliz com a família dele, o Vasco consiga cumprir com seus compromissos, ele encaixe dentro de um projeto? O Felipe Coutinho é um grande jogador, ninguém vai discutir, assim como o Nenê assim como o Alex assim como vários deles são. O Felipe Coutinho é um jogador diferente, ele estava na Copa do Mundo, você tem 22 jogadores que vão para a Copa do Mundo, no Brasil ele foi um desses 22. Ninguém vai discutir aqui que o Felipe Coutinho não joga bola, lógico que joga, mas seria leviano eu falar, eu vou atrás do Felipe Coutinho. Primeiro, negocialmente é muito ruim, porque por mais que o Felipe Coutinho seja Felipe Coutinho, eu vou falar, e de novo, estou usando o nome do Felipe Coutinho só como uma referência, mas se eu vou lá, você é a minha única opção, que tipo de negociação eu vou fazer com ele, se ele sabe que eu só vou atrás dele? Então, para a torcida, eu crio uma expectativa que não existe, a gente aqui, em nenhum momento a gente fez isso, a gente já está há muito tempo, em nenhum momento a gente criou a expectativa de vou trazer um jogador específico, a gente vai trazer o que for melhor para o Vasco. Se o Felipe Coutinho estiver disposto, disponível e afins e cumprir com todos os requisitos, claro, vai ser muito bem-vindo. Todo jogador grande, todo jogador que esteja disposto a jogar no Vasco, a gente vai trazer para o Vasco. Mas não dá para falar que só eu quero
Tem que ser uma via de duas mãos. E num caso desse, é muito mais da parte dele querer voltar do que a gente querer trazer ele de volta. Assim como foi o Alex. O Alex é um grande ídolo do Vasco, que ele teve uma oportunidade, a gente conseguiu, mas foi muito mais uma vontade dele de voltar ao Vasco do que eu ter condição de ir buscar o Alex. Então, se o Felipe tiver, já deixa abertas as portas, não sei se tem, mas assim como outros grandes jogadores, se tiverem interesse em voltar para o Vasco e cumprir com os nossos objetivos, mais do que, como você falou, é um jogador está claro, ninguém vai discutir a não presença do Felipe no Vasco. Então, Luiz Melo conosco, falando sobre vários temas nessa entrevista de hoje aqui em São Januário, e eu quero a sua opinião, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui conosco, Wellington Campos FC, dá o joinha para facilitar o nosso trabalho perante ao YouTube, e quero também que você espalhe com seus amigos, mande esse link aqui, mande essa entrevista para os seus amigos vascaínos e comente também no nosso canal, tá certo? Muito obrigado, de São Januário, Wellington Campos.